Muito bem, então a gente observa aqui o erro dessa pessoa. Então a pessoa escreveu os desafios do ensino e colocou aqui ensino com a letra E, letra maiúscula, né? Aí então deveria fazer a mesma coisa aqui também, ó. A palavra distância, tá? A palavra quarentena, também aqui com a primeira letra maiúscula. Aqui a palavra desafio também com a primeira letra maiúscula. E como eu já disse, né? A primeira letra, não importa qual seja a palavra, a primeira letra sempre deverá ser maiúscula. Tá? Então a aluna que acabou cometendo aqui esse erro, porque ela colocou essa palavra com letra maiúscula, e sendo que ela deveria ter colocado também essa daqui, desafios, colocado letra maiúscula aqui também na palavra distância, e ter colocado letra maiúscula aqui na palavra quarentena. Ou então simplesmente não tinha colocado essa letra maiúscula, tinha deixado minúsculo. Então ficaria como a questão da opção que eu falei para vocês. A primeira letra ficaria maiúscula, se bem que lembrando mais uma vez que esse O deveria ser um pouco maior. E aí ficaria o O maiúsculo e o restante todo minúsculo. Seria uma opção. Tá? Então aqui ela cometeu esse erro aqui. Ela cometeu esse erro aqui porque das duas opções. Ou você coloca a letra maiúscula em todas as palavras, com exceção desses palavrinhas aqui que são as preposições, né, que são esses termos aqui, né, são os artigos, aqui no caso preposição, aqui também aqui preposição, artigo, né, que é o do. Então essas palavrinhas aqui, né, elas não são consideradas palavras-chave, tá? Elas são apenas os conectores. Então, portanto, eles ficam sempre minúsculos. As palavras-chave são aqui, desafios, né, ensino, né, distância, tá, quarentena, tá? Então você tem que colocar todas elas, todas com letras minúsculas, ou então você coloca a primeira letra maiúscula. Mas aí o que aconteceu aqui com essa pessoa é que ela colocou a primeira letra maiúscula aqui na palavra ensino. Aqui ela não colocou, aqui também ela não colocou e aqui ela não colocou. Então isso é erro, né? Tá? E lembrando que a primeira palavra, não importa qual seja a palavra, então ela tem sempre que começar com letra maiúscula. Esse O, eu acho que esse O está um tamanho um pouco pequeno, tá? Então teria que ser aumentado um pouquinho, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. Então, como já disse, aqui, retomando lá aquela questão lá das áreas do conhecimento, a pessoa aqui, ela tem algo positivo, que ela trouxe aqui uma questão da história, né, uma questão histórica, né, sobre a questão da declaração, né, algo histórico, e também sobre a questão jurídica, tá? A questão histórica e também sobre a questão jurídica. Então são áreas, né? São diferentes áreas aí do conhecimento, né? A área jurídica, né, que fala sobre as leis, né, tal, e fala também sobre a questão histórica, né, que são os fatos, né, que foi a época, né, da proclamação, proclamação, né, quando foi adotado aí a Declaração dos Direitos Humanos. Então aqui nessa parte aqui a gente já vê na redação dessa pessoa que ela já traz essas áreas do conhecimento, né? As diferentes áreas do conhecimento aqui para a redação, tá? Então aqui um ponto positivo aqui para essa redação. Agora sobre a questão do vocabulário, saber qual é a palavra que você vai empregar, que você vai usar em determinada frase. Aqui ela colocou em 1948 foi declarado a Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos. Aqui seria bem adequado
que essa pessoa tivesse colocado, em vez da palavra declarado, poderia ter colocado assim: 1948 foi adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Foi adotada e foi proclamada, né? Foi proclamada e foi adotada, ou então simplesmente foi adotada, pronto, cara, legal. Viu? Lembrando aqui sobre também a questão da organização do texto, questão dos parágrafos. Antes de começar um parágrafo, ou melhor, quando você for começar um parágrafo, você tem que dar um espaço maior. Você não pode começar o parágrafo, colocar a primeira letra, a primeira palavra do parágrafo no início da linha. Não pode, você tem que dar um espaço de mais ou menos 1 centímetro para você poder começar, tá? Esse espaço aqui tudo bem, aqui do título, mas aqui é o título. O título sempre, a dica é colocar ele centralizado, tudo bem. A questão aqui do parágrafo, você teria que colocar ele com mais ou menos ali 1 centímetro, 1 centímetro, tá? Espaço grande demais é erro, espaço pequeno também é erro, tá? Considera-se erro, tá? Então, aqui o correto seria começar essa palavra um pouquinho mais aqui, né? Um pouquinho mais ali, mais ou menos 1 centímetro, tá? 1 centímetro de espaçamento para você poder começar o seu parágrafo. É uma questão de organização textual, tá? E por falar, já que eu estou falando em organização textual, observa aí também a questão do final, né? A questão aí das linhas, né? Então a gente vê aí o aluno, ele simplesmente não tem aquela noção da questão de linha. Você não pode ultrapassar linhas. Ah, mas aqui é a folha do caderno. Ah, aqui não tem problema, tá? É apenas a folha de um caderno aqui, é apenas uma aula comum. O problema é que às vezes você acaba fazendo isso lá quando você está fazendo sua redação na época, quando você vai fazer o vestibular, fazer a redação ali naquele momento, quando você está fazendo a prova do Enem de verdade, né? Aí você acaba que acostumado no erro, a pessoa acaba levando, né, ou praticando esse erro no momento do vestibular, no momento da prova de redação. Okay? Então, tem que ter cuidado com a questão das linhas aí deixa espaço, às vezes deixa espaço, às vezes, né, ultrapassa a linha. Então tem que ter cuidado aí com essa questão da organização das linhas, tá? Tem que ter cuidado. Muito bem. Aí a pessoa escreveu o seguinte: 1948 foi declarada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual garante a todos o direito à educação no Brasil. Aqui a gente tem um erro de questão de coerência, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual garante a todos o direito à educação no Brasil. A interpretação aqui é que todo mundo tem direito à educação no Brasil. Tá? Essa é a interpretação. Garante a todos o direito à educação no Brasil. Então isso aí é erro de coerência, tá? Então o correto aqui seria o quê? Garante, né? A qual garante a todos o direito à educação, tá?
Então aqui você nem precisaria incluir essa palavra Brasil, porque está dizendo a todos, garante a todos o direito à educação. Pronto, acabou, tá? Não precisa você colocar Brasil, né? Por exemplo, vírgula, garante a todos o direito à educação, vírgula, inclusive aos brasileiros. Tudo bem, né? Declaração Universal, tal, que garante a todos o direito à educação, inclusive, aí vem a vírgula, aí vírgula, aí inclusive aos brasileiros. Se você tivesse feito assim, tudo bem. Mas se você não tivesse feito, também não teria problema. Você pararia bem aqui na educação, a educação. Então ficaria: garante a todos o direito à educação. Aí parava bem aí, ok? Aí continuando. Entretanto, o acesso à educação à distância tem se tornado um problema na mazela da sociedade. Tá? Então aqui a gente já lembra aqui, ó, o acesso à educação. Então esse A teria que ter um sinal da crase, né? É o chamado acraseado. Teria que ter um sinal aí que é para indicar o sinal da crase, o sinal indicativo da crase. Seria o acraseado, então. Tá? Então faltou aquele tracinho aí no A. A educação. Acesso à educação à distância tem se tornado um problema na mazela da sociedade. Isso aqui, questão da mazela. Mazela é o que? É um problema, a situação, né? A mazela, problemas da sociedade, né? Mazela da sociedade. Tu precisaria colocar essa palavra mazela. Mais uma vez, né? Uso desnecessário de palavras, tá? Então, o acesso à educação tem se tornado um problema na sociedade. Pronto. Né? Um problema na sociedade, problema social. A palavra mazela não é uma palavra que desnecessária. Aí coloca aqui: o acesso à educação à distância tem se tornado um problema na mazela da sociedade. Né? Se tornado um problema na sociedade por uma série de problemas que estamos enfrentando. Para substituir essa palavra problemas aqui, que está meio que repetitivo aqui, você poderia colocar aqui o seguinte: o acesso à educação à distância tem se tornado um problema na sociedade por causa de uma série de fatores. Seria legal, né? Por causa de uma série de fatores que estamos enfrentando, né? Ou então poderia colocar uma outra que seria bem melhor, que seria situações, né? Por causa, né? Por conta, por causa, então por conta de uma série de situações que estamos enfrentando. Então, o acesso à educação à distância tem se tornado, né, um problema na sociedade por conta de uma série de situações que estamos enfrentando. Uma série de situações difíceis que estamos enfrentando. Ficaria bem melhor. Neste contexto, aqui a dica seria nesse, né? Nesse contexto, convém analisarmos as causas, consequências e medidas a serem tomadas. Aqui no segundo parágrafo nós temos mormente. Então aqui, analisando aqui a redação, essa palavra não é necessária, né? Mormente.
principalmente. Essa palavra mormente significa principalmente, sobretudo, mormente. Então essa palavra é desnecessária, né? Significa sobretudo, principalmente, não é necessário, né? Desnecessária, tá? Então aqui você poderia colocar simplesmente o seguinte: o mundo inteiro, poderia, não tinha problema colocar essa palavra aí não, tiraria ela tranquilamente, tá? Então você já começaria o seguinte: o mundo inteiro está sofrendo as consequências de uma pandemia vulgo Covid-19. Isso aqui eu acho que é errado, né? Colocar isso aqui, vulgo, tá? Você poderia colocar simplesmente o seguinte: de uma pandemia, vírgula, tá? Vírgula, a Covid-19. Então você colocaria consequência de uma pandemia, vírgula, a Covid-19. Aí fecha vírgula. Né? A mesma, aí que você tiraria esse a mesmo, você colocaria a qual. Ficaria melhor. A qual, certo, né? A qual trouxe não só consequências de saúde, mas como de ensino. Então aqui já seria um erro, né? O correto seria a qual, né? A qual trouxe não só consequências na área da saúde, como também, né? Como também, então mas também, duas opções aí. Não só consequência na área da saúde, mas também no ensino, tá? Não só na área da saúde, mas também na área do ensino. Ficaria bem melhor, tá certo? Aí aqui segue o seguinte: optamos pelo sistema educacional à distância, o qual utilizamos através de computadores e celulares por intermédio da internet. Aqui você poderia simplesmente colocar o seguinte: o qual utilizamos por meio, né? Já seria melhor, né? Por meio de, ou, né? Poderia sim ter deixado através, mas através ou por meio, eu achava que seria melhor por meio de computadores, de celular, ou computadores ou celulares e da internet, né? Por intermédio, né? E por intermédio da internet, ficaria legal, né? Então, o qual utilizamos por meio de computadores, e celulares e por intermédio da internet. Uma boa também seria assim: por meio de computadores ou celulares e fazendo uso da internet. Seria bem legal assim, ficaria bom, né? Aí continuando. Ademais, encontramos aqui a gente já vê um outro erro, volta naquela questão das linhas, né? Toda vez que a gente vai escrever uma palavra, né? Aqui, pelo que eu estou observando aqui, a palavra ela não coube na linha. Então o correto seria colocar um tracinho aqui, né? Que chama de hífen. Você teria que colocar um hífen, um tracinho. Aí você colocaria as outras sílabas na outra linha, tá? Então aqui você colocou primeira sílaba em, segunda sílaba com, terceira sílaba tra, encontrar. Aí você colocaria o tracinho, aí no restante você colocaria as outras sílabas, né? No caso aqui a sílaba mos, encontramos, tá bom? Ademais, encontramos um desafio de ensino. Aqui seria uma vírgula aqui depois de ensino, né? Ademais, encontramos um desafio de ensino
pois nem todos no Brasil têm acesso, nem todos têm, essa palavra tem, ela está associada a todos, nem todos no Brasil têm. Então, quando você tem uma palavra no plural, no caso todos, nem todos têm. Então esse tem, ele tem que vir com um acento circunflexo, é o chapeuzinho, né? Então essa palavra tem, esse verbo, ele está ligado ao nome todos. Nem todos têm. Então se todos está no plural, então essa palavra tem também tem que ficar no plural. Nesse caso, ela teria que ter um acento circunflexo, tá? Essa é a diferença. A palavra tem, quando ela está sem o acento, então ela está no singular. Agora, se você colocar o acento circunflexo, aí significa que ela está no plural, tá ok? Então, ficar atento. Então, o aluno escreveu: ademais, encontramos um desafio de ensino, pois nem todos no Brasil têm acesso a a esses meios, né? E é inadmissível, novamente lá faltando tracinho, né? Novamente, tá? Inadmissível, olha aqui o acento, inadmissível. Aqui o acento agudo tem que ser em cima do i, si. Inadmissível, o acento agudo tem que ser em cima do i, si. Inadmissível que medidas, olha aí a palavra medidas assim, a gente vê que a palavra parece que está separada, aí parece que falta pingo no i, medidas, tá? Então muito cuidado com a caligrafia. Caligrafia é essencial, senão nem dá para corrigir a redação. Tá? Inadmissível que medidas não sejam tomadas. Muito bem, inadmissível, uma palavra muito bem colocada aqui, né? É inadmissível que medidas não sejam tomadas, né? Ou seja, é inaceitável que medidas não sejam tomadas. Então aqui foi muito bem colocado aqui a palavra inadmissível. Muito bem. Agora o erro que eu vejo aqui é o seguinte, porque no começo foi falado que o mundo está sofrendo as consequências da pandemia e tal. Essa pandemia que trouxe consequências na área da saúde, também na área do ensino. Aí aqui eu achei errado aqui, eu achei sem sentido, que ele diz assim: optamos pelo sistema educacional de ensino, tá? O qual utilizamos através de computadores e tal. Então assim, então eu acho assim que essa palavra, essa frase, ela foi jogada aqui sem ter nenhum nexo, né? Sem ter sem ter colocado assim um conector para poder dar sequência. Então simplesmente colocou aqui: optamos pelo sistema. Então achei que isso aí é um erro de coesão, tá? A dica seria: nesse contexto, optamos pelo sistema. E outra coisa, quando eu digo optamos, né, acredito que essa aí não é a boa colocação, né? Optamos. Então eu acho que seria bem, porque nem todo mundo fez essa opção. Eu disse assim: optamos pelo sistema educacional de ensino, sistema educacional à distância. Nem todo mundo fez isso, né? Quando eu digo optamos, quer dizer que todo mundo fez isso. Durante a quarentena, todo mundo optou pelo ensino à distância. Todo mundo foi estudar pela internet. Não, na verdade, muitas instituições, né? Passaram a realizar suas aulas, né?
transmitir suas aulas, né, no meio virtual. Muitos estudantes passaram a utilizar, né, o sistema de educação à distância, né, passaram a estudar na modalidade à distância. Então tem que ser específico, né, para isso, né? Então não foi todo mundo. Então optamos. Então quer dizer que nós optamos pelo sistema de educação à distância. Nem todo mundo fez isso, tá? Então a boa dica seria esse, né? Muitas instituições, estudantes, né, optaram, né, pelo sistema, tá, educacional pelo sistema educacional à distância, né, pelo sistema de educação à distância, o qual, né, ou então no qual se utiliza, tá certo? No qual se utiliza, né, se utilizam computadores, né? Então, aqui uma dica melhor seria, no caso, voltando aqui, esse termo, o qual, ele poderia ficar, então ficaria assim: o qual é utilizado por meio de computadores ou celulares, né? Você pode colocar assim, aí você coloca lá um tracinho, uma barrazinha, você coloca uma barra, certo? Você coloca aqui, o qual pode ser utilizado, nós estamos falando do sistema educacional à distância. Então esse sistema pode ser utilizado, ou seja, o qual pode ser utilizado, né? O qual pode ser utilizado por meio de computadores e ou celulares. Tá vendo que você poderia colocar aqui a barra, né? Você colocaria uma barra, aí colocaria e ou celulares. E também, aliás, e fazendo uso da internet, seria legal. E fazendo uso da internet, tá bom? Seria legal sim. Ademais, essa palavra ademais quer dizer além disso, né? Além disso. Esse termo ele não é bem adequado aqui. Eu acho que seria melhor contudo. Essa palavra contudo, tudo junto. CONTUDO. Contudo. Seria bem mais adequado. Então ficaria assim: contudo, vírgula. Tá? Então voltando aqui. Aí ficaria aqui dando sequência, né? Aí ficaria muitos estudantes, né? Muitas instituições de estudantes optaram, né, pelo sistema educacional à distância, o qual é utilizado por meio de computadores e ou celulares e fazendo uso da internet. Contudo, vírgula, encontramos um desafio de ensino, vírgula, pois nem todos no Brasil têm acesso a esses meios. E é inadmissível que medidas não sejam tomadas, ou seja, é inaceitável que medidas não sejam tomadas. Então aqui tudo bem. Antes de continuar, vale lembrar que essa pessoa que fez essa redação, ele colocou lá no primeiro parágrafo o seguinte, que o acesso à educação à distância tem se tornado um problema, certo? Um problema na sociedade, por causa de uma série de situações, né, que estamos enfrentando. E isso foi o que o aluno colocou lá no primeiro parágrafo. Então, isso daqui é o que a gente chama de tese. O aluno está colocando essas informações aqui para nós, aqui na redação. Na verdade, é a tese do aluno. Depois o aluno coloca assim: nesse contexto, convém analisarmos causas, consequências e medidas a serem tomadas. Aqui na sequência, o aluno falou
da situação, né, que o mundo está enfrentando, consequências, tá, por conta da pandemia, na área da saúde, também na área do ensino. Até aí tá tudo normal. Aí aqui o aluno ainda não começou a falar sobre a questão do problema. O aluno já disse lá no começo que o ensino, o acesso ao ensino à distância tem se tornado um problema e por causa de uma série de outros problemas, ou seja, por causa de uma série de situações, tá? E o aluno tem que focar nessa situação aí. O que a pessoa disse no parágrafo, no primeiro parágrafo, o aluno tem que focar naquilo. Se você disse algo, se você faz uma afirmação, você tem que defender aquilo que você disse. Até o momento aqui, o aluno, a pessoa que fez a redação aqui, até o momento, ele ainda não defendeu nada. Ele está aqui apenas dizendo que o mundo está sofrendo uma série de consequências e tal, por conta da pandemia. E que ela trouxe consequências na área da saúde e na área do ensino. Tá, até aqui ainda não explicou quais são os problemas que ele falou lá no início, anteriormente. Ele falou no parágrafo, no primeiro parágrafo da redação. Ele falou, o aluno falou, a pessoa falou que o acesso ao ensino à distância tem se tornado um problema na sociedade. E esse problema, por causa de que ele tem se tornado um problema, um problema na sociedade por uma série de problemas. Tem se tornado um problema por uma série de problemas que estamos enfrentando. Então, como eu disse, o correto seria o ideal, né? O acesso à educação à distância tem se tornado um problema na sociedade por causa de uma série de situações que estamos enfrentando. Essa seria a tese do aluno, dessa aluna, dessa pessoa aqui. Aí, então, ele vai ter que defender isso que ele está falando. Se você faz uma afirmação, então você tem que defender. Até o presente momento, não defendeu nada aqui. Apenas explicou. Aqui é uma explicação, aqui é um esclarecimento, né? Que o esclarecimento da situação que estamos vivendo atualmente, né? Que a pandemia, o mundo está sofrendo as consequências e tal na área da saúde, consequências na área da saúde, né? Aliás, a pandemia trouxe consequências na área da saúde e na área do ensino. Até agora não está explicando quais são essas consequências. Tá? E lembrando, o aluno falou, a tese do aluno é em relação ao ensino à distância, entendeu? Ele tem que defender isso que ele falou anteriormente. Aqui ele falou que muitas pessoas, né, muitos estudantes, instituições, optaram, né, pelo ensino à distância, e esse ensino à distância, ele é utilizado por meio de computadores, internet e tal. Aí lá na próxima o aluno diz assim, ademais, né? Aí como eu já falei, como eu já expliquei, no lugar desse ademais, o correto seria contudo. Contudo, encontramos um desafio de ensino, pois nem todos no Brasil têm acesso a esse meio. E é inadmissível. Aí aqui até aí tudo bem. Agora aqui sim. Aqui o aluno está trazendo o porquê. Aqui ele está explicando por que o acesso ao ensino à distância se tornou um problema. Por que o acesso ao ensino à distância tem se tornado um problema na sociedade? Aqui ele trouxe aqui um argumento. Aqui sim, agora apareceu um argumento aqui. Apareceu aqui um rápido argumento. O aluno diz que, assim, contudo, encontramos um desafio de ensino, pois nem todos no Brasil têm acesso a esses meios, tá? E aqui tudo bem, tá? Aqui é um argumento, tá ok? Um argumento, ou seja, um motivo. Por que o acesso à educação à distância tem se tornado um problema?
Aí aqui o aluno está explicando. Porque, né? Pois, ele coloca aqui, pois, né? Nem todos no Brasil têm acesso a esses meios, tá? Aqui ele simplesmente parou. Ele disse, é inadmissível que medidas não sejam tomadas. Aqui é o que está faltando é o seguinte, mais aprofundamento, tá? Nem todos no Brasil têm acesso a esses meios. Bem, nem todos no Brasil têm acesso a esses meios. Aqui seria a hora de você continuar com esse raciocínio, trazendo a questão da desigualdade social, condição financeira para comprar um celular, para comprar um computador, condição para comprar um pacote de internet, a questão do desemprego, famílias, pais, mães, perderam seus empregos por conta justamente da situação da pandemia, tá? Situações que envolvem em muitas cidades no período chuvoso, a questão do Maranhão, muitas cidades alagadas, famílias que perdem sua casa. Então você tem que aprofundar aquilo que você diz, tá certo? Então quando você diz no Brasil nem todos, né, o desafio de ensino, pois nem todos no Brasil têm acesso a esse meio. Ok, esse é um bom argumento. Lá atrás, lá no começo da redação, essa pessoa disse que o acesso ao ensino à distância se tornado um problema por conta de uma série de situações que estamos enfrentando. Aí o aluno vai escrever aquela questão do o argumento principal do aluno é esse aqui, um dos argumentos principais, né? Um bom argumento, foi esse que ele colocou aqui, que nem todos têm acesso aos meios, né? A esses meios, né? Que meios são esses, né? Ao computador, à internet, condição de comprar um pacote de internet. Por quê? Porque os pais perderam seus empregos, né? Muitas lojas fecharam, enfim, tem que se aprofundar, tem que dar essas informações, tá? Para que justamente você possa defender a sua tese, aquilo que você disse lá no começo do texto. Aqui no próximo parágrafo, o aluno escreve o seguinte: faz-se mister ainda salientar a falta de profissionais capacitados e habilitados para prestarem ensino. Aqui sobre esse uso da palavra prestarem, seria uma boa dica usar promover, né? Para promoverem o ensino, né? Seria bem melhor, bem mais adequado, tá? Para prestar ensino por esses meios à distância, como impulsionador do problema. Muito bem. Como impulsionador do problema de aprendizagem. Antes de seguir aqui, vamos voltar aqui lá para o início aqui. Quando o aluno diz assim, faz-se mister ainda, quando ele coloca a palavra ainda, quer dizer que ele está trazendo um outro problema. O primeiro problema que ele falou aqui foi a falta de acesso a esses meios, né? Aí, como eu já disse, ele teria que ter se aprofundado mais nesse argumento aí, a falta de acesso aos meios, ou seja, ele está falando de quê? De computador, de celular, pacote de internet, então faltou se aprofundar nesse argumento aí. Aí aqui ele vai, aí na sequência ele diz assim, faz-se mister ainda, que ele já vai trazer outro argumento. Ele já vai trazer outro argumento aqui, essa pessoa. Aí, ok. Aí ele diz aqui, qual seria o outro problema, né? Qual seria o outro argumento, ou seja, qual seria o outro problema relacionado ao acesso ao ensino à distância. O outro problema aqui, de acordo com o aluno,
é que falta profissionais capacitados, tá? Falta profissionais capacitados para desenvolverem, né, o ensino, então para promover, né, profissionais capacitados para promoverem o ensino. Então, o aluno, essa pessoa aqui, ele está colocando que existe essa falta, existe a falta de profissionais capacitados.